Família. Pequenos momentos que viram grandes lembranças. A família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Às vezes a vida corre tão rápido. Os dias passam, as horas desaparecem, e sem perceber, deixamos de viver momentos importantes com quem realmente ama nossa presença. Muitas famílias não precisam de luxo. Não precisam de grandes riquezas. O que realmente faz diferença é o carinho, a atenção e o tempo compartilhado. Existem pessoas dentro de casa esperando apenas uma conversa, um abraço, ou alguns minutos de atenção verdadeira. O tempo passa mais rápido do que imaginamos. Hoje a casa pode estar cheia de vozes, risadas e momentos simples. Mas amanhã, tudo pode virar apenas lembrança. Muitas vezes são os pequenos momentos que ficam guardados para sempre no coração. Um jantar simples, uma conversa inesperada, uma risada durante a noite. A felicidade verdadeira nem sempre aparece nas coisas grandes. Às vezes ela mora nos detalhes mais simples da vida. O tempo passa mais rápido do que imaginamos. Hoje a casa pode estar cheia de vozes, risadas e momentos simples. Mas amanhã, tudo pode virar apenas lembrança. Muitas vezes são os pequenos momentos que ficam guardados para sempre no coração. Um jantar simples, uma conversa inesperada, uma risada durante a noite. A felicidade verdadeira nem sempre aparece nas coisas grandes. Às vezes ela mora nos detalhes mais simples da vida. Muitas vezes só percebemos o valor de algumas pessoas quando elas já estão longe. A rotina ocupa nossos dias. O celular ocupa nossa atenção. E sem perceber deixamos momentos importantes passarem. Existem lembranças que nunca desaparecem. Uma conversa, um conselho, um abraço sincero. Por isso valorize enquanto existe tempo. Porque algumas oportunidades não voltam mais. A verdadeira riqueza de uma família não está no dinheiro. Não está na aparência. Nem nas coisas materiais. O verdadeiro valor está no respeito. Na união. No cuidado diário. Na presença mesmo nos dias difíceis. Uma família simples pode carregar um amor enorme. Porque felicidade não depende de luxo. Depende de conexão verdadeira. No final da vida, as pessoas não lembram dos objetos. Elas lembram dos momentos vividos. Existem abraços que conseguem acalmar um coração cansado. Palavras que trazem força. Presenças que fazem a vida parecer mais leve. A família tem esse poder. Mesmo em silêncio. Mesmo sem perfeição. Às vezes tudo o que alguém precisa é sentir que não está sozinho. E talvez esse seja um dos maiores significados da família. Continuar presente mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Enquanto algumas pessoas procuram felicidade no mundo inteiro, outras descobrem que a verdadeira felicidade estava dentro de casa o tempo todo. Nos momentos simples, nas conversas inesperadas, nas risadas durante o jantar, nos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A família não precisa ser perfeita para ser especial, porque o amor verdadeiro aparece justamente nas imperfeições. São os momentos simples que acabam se tornando as maiores lembranças da vida. Um dia, as crianças crescem, os brinquedos desaparecem, o silêncio começa a ocupar os espaços da casa. E então percebemos o quanto o tempo passou rápido. Aquilo que parecia rotina, na verdade eram momentos preciosos sendo construídos diante dos nossos olhos. Por isso aproveite os detalhes. As conversas, as brincadeiras, os abraços inesperados, porque um dia tudo isso vira saudade. A vida muda constantemente. As pessoas mudam. As fases passam. E muitas vezes não percebemos que estamos vivendo momentos únicos. Talvez hoje seja apenas mais um dia comum. Mas amanhã pode se tornar uma lembrança inesquecível. Por isso valorize o presente. Tire fotos, converse mais, abrace mais, demonstre amor enquanto existe tempo. Porque algumas memórias se tornam eternas exatamente por serem simples. Nem sempre teremos respostas para tudo. Nem sempre os caminhos serão fáceis. Existem momentos em que a vida parece pesada demais, difícil demais, cansativa demais, mas quando existe união, as dificuldades se tornam mais leves. A família tem o poder de fortalecer pessoas cansadas, de trazer esperança, de mostrar que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. E às vezes, tudo o que precisamos é saber que existe alguém ao nosso lado. O amor de família quase nunca aparece em grandes discursos.
Ele aparece nos detalhes, nas pequenas atitudes, na preocupação silenciosa, em perguntas simples como: você está bem? Como foi seu dia? Chegou em segurança? São detalhes pequenos, mas que carregam sentimentos enormes. Porque amor verdadeiro não precisa aparecer o tempo inteiro. Ele se revela nas atitudes mais simples do cotidiano. Algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de muitas coisas: dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas esquecem de valorizar quem esteve presente desde o começo. E infelizmente, muitas pessoas só percebem o valor da família quando o tempo já passou. Quando uma cadeira fica vazia. Quando o silêncio aparece. Quando a saudade se torna impossível de ignorar. Por isso ame hoje. Valorize hoje. Demonstre hoje. Porque o amanhã não é garantido. A vida continua mudando o tempo inteiro. As pessoas crescem. Os caminhos se transformam. Mas algumas lembranças continuam vivas para sempre. Uma viagem simples. Uma noite divertida. Uma conversa inesperada. Uma risada compartilhada. São memórias pequenas, mas que aquecem o coração durante muitos anos. Talvez seja exatamente isso que torna a família tão importante. Ela cria lembranças que o tempo nunca consegue apagar. Talvez a maior riqueza da vida seja saber que existe alguém esperando por você. Alguém que se importa, que sente sua falta, que deseja seu bem. Porque em um mundo tão acelerado, ter um lugar para voltar faz toda a diferença. A família representa acolhimento, segurança, conexão. E mesmo quando existem dificuldades, o amor verdadeiro continua tentando permanecer. A família ensina lições que muitas vezes carregamos pela vida inteira. Ensina sobre amor, sobre respeito, sobre cuidado, sobre recomeços, nem sempre através de palavras, muitas vezes através das atitudes. E mesmo nos momentos difíceis, existe força quando as pessoas permanecem unidas. Porque enfrentar a vida sozinho é muito mais difícil. A presença certa pode mudar completamente o peso de um problema. A família ensina lições que muitas vezes carregamos pela vida inteira. Ensina sobre amor, sobre respeito, sobre cuidado, sobre recomeços, nem sempre através de palavras, muitas vezes através das atitudes. E mesmo nos momentos difíceis, existe força quando as pessoas permanecem unidas. Porque enfrentar a vida sozinho é muito mais difícil. A presença certa pode mudar completamente o peso de um problema. Quando a família permanece unida, até os dias difíceis se tornam mais suportáveis. Os problemas não desaparecem, mas o peso fica menor quando existe apoio. Ter alguém ao lado durante momentos difíceis faz diferença. Uma palavra de incentivo, uma presença sincera, um simples "estou aqui". Às vezes isso já é suficiente para dar forças para continuar. Porque ninguém deveria enfrentar a vida completamente sozinho. Nunca espere perder alguém para perceber o quanto aquela pessoa era importante. O tempo passa silenciosamente, e muitas oportunidades desaparecem sem aviso. Por isso demonstre carinho enquanto existe tempo. Peça desculpas, converse mais, perdoe mais. A vida é imprevisível. E no final, as pessoas costumam se arrepender mais do que não viverão do que dos erros que cometeram. Valorize hoje, porque amanhã pode ser tarde. As melhores memórias da vida raramente envolvem luxo. Na maioria das vezes, elas nascem em momentos simples. Uma risada inesperada, um almoço em família, uma viagem simples, uma conversa durante a madrugada. São detalhes pequenos, mas que permanecem vivos dentro da memória durante muitos anos. Talvez a felicidade verdadeira sempre tenha sido isso: momentos sinceros ao lado das pessoas certas. No final da vida, talvez o mais importante não seja aquilo que conquistamos, mas sim quem caminhou ao nosso lado durante a jornada. As pessoas que estiveram presentes, os abraços compartilhados, as lembranças construídas, os momentos vividos, porque o tempo leva muitas coisas, mas o amor verdadeiro deixa marcas eternas. Por isso valorize sua família. Mesmo nas imperfeições, mesmo nos dias difíceis, porque algumas conexões são preciosas demais para serem ignoradas. Existem famílias que demonstram amor em silêncio. Sem grandes palavras, sem grandes demonstrações, mas através do cuidado diário, da preocupação, da presença constante. Às vezes o amor aparece em atitudes simples: preparar uma refeição, esperar alguém chegar, perguntar se está tudo bem. São pequenos gestos, mas que carregam sentimentos enormes.
Com o passar dos anos, percebemos que o tempo é uma das coisas mais valiosas da vida. E talvez uma das maiores tristezas seja perceber tarde demais que poderíamos ter aproveitado mais. Mais conversas, mais abraços, mais momentos simples, porque o tempo não volta. E algumas oportunidades desaparecem silenciosamente. Por isso, viva os momentos enquanto eles ainda existem. Nem sempre a vida será fácil. Existirão dificuldades, momentos de dor, dias cansativos, mas ter uma família ao lado pode transformar completamente a caminhada. Porque apoio emocional também salva pessoas. Uma palavra certa no momento certo pode impedir alguém de desistir. E às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é sentir que alguém realmente se importa. As lembranças mais bonitas geralmente nascem sem planejamento. Momentos espontâneos, risadas inesperadas, conversas simples. É curioso como a felicidade costuma aparecer nos detalhes mais pequenos da vida. E anos depois, são exatamente esses momentos que aquecem o coração. Porque felicidade verdadeira não precisa ser perfeita. Ela apenas precisa ser sincera. Muitas pessoas crescem sem perceber o quanto são amadas. Porque nem todo amor é demonstrado da mesma maneira. Alguns demonstram amor através das palavras, outros através do cuidado silencioso, a preocupação, a proteção, os pequenos esforços diários. Existem pessoas que fariam tudo pela família, mesmo sem saber como demonstrar isso claramente. O mundo muda rapidamente. As pessoas vivem ocupadas, distraídas, conectadas o tempo inteiro, mas muitas vezes esquecem de olhar para quem está ao lado. A família precisa de presença, de atenção, de tempo verdadeiro, porque nenhum celular substitui um abraço. Nenhuma rede social substitui momentos reais. E no futuro, as lembranças mais importantes não estarão na internet. Estarão no coração. Algumas feridas emocionais demoram para cicatrizar. Palavras machucam, silêncios também. Por isso o diálogo dentro da família é tão importante. Conversar pode evitar distâncias, pode curar dores, pode reconstruir relações. Porque orgulho muitas vezes separa pessoas que ainda se amam profundamente. A infância passa rápido, muito rápido, e um dia os brinquedos desaparecem. Os quartos ficam vazios, e o silêncio começa a ocupar espaços que antes eram cheios de vida. Por isso aproveite enquanto existe bagunça. Enquanto existem risadas, enquanto existem momentos simples acontecendo todos os dias. Porque saudade também nasce de momentos felizes. Existem pessoas que carregam a família inteira nas costas em silêncio. Lutam diariamente. Trabalham cansadas, escondem preocupações, tudo para proteger quem amam. E muitas vezes esses esforços passam despercebidos. Por isso valorize quem se esforça por você. Mesmo quando não fala sobre o próprio cansaço. Porque amor também significa sacrifício. Nenhuma família é igual. Cada uma possui suas histórias, suas dores, seus desafios, mas existe algo que conecta todas elas: a necessidade de amor, respeito e compreensão. Porque no fundo, todo ser humano deseja sentir pertencimento. Deseja sentir que possui um lugar seguro para voltar. Às vezes a correria da vida faz as pessoas esquecerem o que realmente importa. Trabalhar é importante, conquistar sonhos também, mas nenhum sucesso substitui momentos perdidos com quem amamos. Porque o tempo continua passando, mesmo quando estamos distraídos, e um dia percebemos que os melhores momentos eram aqueles mais simples. Existem abraços que fazem alguém se sentir seguro novamente. Existem palavras que devolvem esperança. A família tem esse poder. Mesmo em dias difíceis, ela pode se tornar um abrigo emocional. Porque quando existe amor verdadeiro, até o silêncio pode transmitir conforto. Algumas memórias permanecem vivas para sempre. O cheiro da comida, as músicas antigas, as conversas na varanda, as risadas durante a noite. São detalhes simples, mas capazes de atravessar anos dentro da memória. E talvez seja isso que torna a família tão especial. Ela transforma momentos comuns em lembranças eternas. Perdoar nem sempre é fácil. Mas guardar mágoas também pesa demais. Às vezes a vida é curta demais para alimentar distâncias desnecessárias. Conversar pode reconstruir relações. Pedir desculpas pode salvar conexões importantes. Porque no final, o amor costuma ser mais importante que o orgulho. A família nos acompanha em diferentes fases da vida, nos momentos felizes,
nas conquistas, mas também durante as dores e dificuldades. E muitas vezes, são essas presenças silenciosas que nos dão forças para continuar. Porque apoio verdadeiro faz diferença. Nem sempre percebemos o valor de um momento enquanto estamos vivendo ele. Só mais tarde entendemos o quanto aquilo era especial. Por isso aproveite mais, observe mais, sinta mais, porque a vida é feita de fases, e algumas delas passam rápido demais. Existem pessoas que se tornam nossa força sem perceber. Apenas pela presença, pelo carinho, pela forma como permanecem ao nosso lado. A família tem esse poder, fazer alguém se sentir menos sozinho diante da vida. E às vezes, isso já muda tudo. A vida não é perfeita. As pessoas também não. Mas ainda assim o amor consegue existir entre imperfeições. E talvez seja exatamente isso que torna as relações verdadeiras tão especiais. Porque amar alguém não significa encontrar perfeição. Significa permanecer mesmo nos dias difíceis. Com o tempo percebemos que as melhores coisas da vida não podem ser compradas. Carinho, presença, memórias, abraços sinceros, tudo isso possui um valor impossível de medir. E quando o tempo passa, são essas lembranças que continuam aquecendo o coração. No final, talvez a vida seja exatamente sobre isso: amar, perdoar, valorizar, compartilhar momentos, porque o tempo passa rápido. As fases mudam, as pessoas mudam, mas o amor verdadeiro deixa marcas eternas dentro da memória. Por isso abrace mais, converse mais, aproveite mais, e nunca deixe para amanhã o carinho que pode demonstrar hoje. Existem momentos simples que acabam se tornando inesquecíveis. Uma conversa na cozinha, uma risada inesperada, um abraço durante um dia difícil. Na hora parecem pequenos detalhes, mas com o passar do tempo, se transformam em lembranças preciosas, porque a felicidade verdadeira quase sempre nasce das coisas mais simples da vida. Muitas pessoas passam a vida tentando encontrar felicidade em lugares distantes. Mas às vezes, ela estava presente dentro de casa o tempo inteiro. No carinho diário, na preocupação silenciosa, nas pequenas demonstrações de amor. Porque família não significa perfeição. Significa conexão, presença, cuidado verdadeiro. O tempo muda muitas coisas. As crianças crescem, os caminhos se separam, as rotinas mudam, mas algumas lembranças continuam vivas para sempre. E mesmo depois de muitos anos, certos momentos ainda conseguem aquecer o coração, porque memórias construídas com amor nunca desaparecem completamente. Às vezes alguém da família está enfrentando batalhas em silêncio, sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Por isso palavras gentis fazem diferença. Escutar faz diferença. Demonstrar apoio faz diferença. Porque ninguém deveria carregar o peso da vida completamente sozinho. A vida fica mais leve quando existe alguém para compartilhar os momentos. As alegrias, as conquistas, mas também os medos e dificuldades. Porque conexões verdadeiras fortalecem o coração humano. E talvez esse seja um dos maiores presentes da família, saber que existe alguém disposto a permanecer ao nosso lado. Existem palavras que marcam para sempre. Assim como existem silêncios que também machucam. Por isso o diálogo é tão importante dentro da família. Conversar evita distâncias, evita arrependimentos, evita saudades desnecessárias, porque muitas relações poderiam ser salvas com sinceridade e compreensão. A infância passa rápido demais, e um dia, os corredores ficam silenciosos, os brinquedos desaparecem, e os filhos seguem seus próprios caminhos. Por isso aproveite os momentos enquanto eles ainda estão acontecendo. Porque aquilo que hoje parece rotina, amanhã pode virar saudade. Muitas vezes o amor verdadeiro aparece sem fazer barulho. Nos pequenos cuidados, na preocupação silenciosa, na presença constante mesmo nos dias difíceis. Nem todo amor sabe se expressar através de palavras. Algumas pessoas demonstram amor através das atitudes. E isso também possui um valor enorme. A vida é feita de fases. Algumas felizes, outras difíceis, mas ter pessoas verdadeiras ao nosso lado muda completamente a caminhada. Porque apoio emocional também salva, também fortalece, também cura, e às vezes um simples abraço já consegue devolver forças para continuar. No final da vida, talvez ninguém lembre de quantas coisas conquistou, mas certamente lembrará das pessoas que amou, dos momentos compartilhados, das memórias construídas ao lado da família.
Porque o tempo leva a muitas coisas, mas o amor verdadeiro permanece dentro do coração. Por isso aproveite hoje, valorize hoje, abrace hoje, porque algumas pessoas são preciosas demais para serem deixadas para depois. Valorize sua família hoje. O tempo passa rápido, mas o amor verdadeiro deixa marcas eternas.